Bom dia a todos. Hoje vamos iniciar a nossa nona reunião de controvérsias de medicamentos. É uma reunião feita em condições completamente diferentes das anteriores. Estamos num período pandémico, portanto temos que cumprir as regras para evitar a propagação da pandemia e é isso que estamos a fazer neste novo formato de reunião, que também tem vantagens, porque neste momento nós temos sabemos que estão a ouvir-nos pessoas em todo o país, na Figueira da Foz, em Castelo Branco, no Porto, no Algarve, e que com certeza no outro formato convencional não teriam acesso. Espero que usufruam bem da reunião. Vamos fazer a sessão de abertura com a senhora bastonária, professora Ana Paula Martins, e eu iria dizer umas palavras e logo a seguir-se-á a primeira sessão de debate desta reunião. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à professora Paula o apoio, primeiro como amiga, professora e farmacêutica, o apoio que ela sempre deu desde o início à Revista Portuguesa de Farmacoterapia. Portanto, não só ela, houve outras pessoas, como o professor Moraes, o professor Sousa Lobo, o professor Albatel Marques e muitos outros, que no arranque da revista eu tinha necessidade de ter pessoas com prestígio a publicar, o professor Cabrita, por exemplo. Agora lembrei-me que o primeiro artigo é da professora Paula e do professor Cabrita, ia-me esquecer dele. Pessoas que, naqueles períodos que é preciso, deram um grande apoio à revista e levaram que a revista, como sabem, já vai no seu 11º ano. De publicação regular, com revisão interpares, com difusão através da plataforma online para muita gente, centenas de pessoas por dia, principalmente no Brasil e nos PALOPs, leem a nossa revista e, portanto, foi o apoio que pessoas como a professora Paula nos deram no princípio, que permitiram passar 10 a 11 anos quase estarmos aqui. Eu espero que esta reunião seja útil. Nós escolhemos os temas já há muito tempo, antes do período pandémico, porque o modelo destas reuniões é baseado sempre numa audição prévia às várias intervenientes no setor da saúde, para tentarmos percebermos quais são os problemas controversos que estão na agenda. E normalmente fazemos isso 3, 4, 5 meses antes, e portanto isto foi feito e programar tudo em dezembro, janeiro, e depois apareceu a pandemia. E tivemos, a reunião primeiro está programada para maio, teve de ser adiada devido à situação pandémica, e decidimos manter o programa. Manter o programa porque pensamos que estes temas desta reunião, que têm a ver com o acesso aos medicamentos, continuam a ser muito atuais, e outro muito atual será o tema desta tarde, em que o Dr. Rui Ivo, presidente do Infarmed, nos vai falar sobre a presidência portuguesa. Como sabem, é uma presidência que se inicia agora em janeiro e que tem um programa próprio que ainda não é publicamente conhecido e é muito importante que o Dr. Ivo o apresente, sendo depois comentado por pessoas de vários setores diferentes. Queria, no entanto, dizer que, apesar de tomarmos a decisão de fazer esta reunião com os temas que referi, a reunião, nós fizemos outras reuniões sobre a pandemia e tivemos um webinar em que participaram centenas de pessoas, que está no YouTube. Vocês, quando acederem a esta reunião, verão que no YouTube estão as outras iniciativas da revista que fizemos, que estão gravadas, e está um webinar sobre a pandemia em que participou o professor João Rocha, aqui estou a começar para o mais novo, o professor João Rocha, também o professor de Virologia da Faculdade de Farmácia, participou o professor Batel e o professor Jorge Gonçalves da Universidade do Porto. Portanto, não quero prolongar mais tempo, vou passar a palavra à professora Paula Martins, na qualidade de bastonária agora, e já não de professora, que eu sou, porque estamos conversando numa revista científica, e senhora bastonária, por favor, agradecia que fizesse a abertura dessa sessão. Muito obrigada, muito bom dia a todos e a todas que nos estão a ouvir, conforme já foi dito pelo professor Aranda da Silva, bastonário Aranda da Silva, por todo o país, um pouco por todo o país, talvez num futuro próximo, quem sabe, um pouco por toda a lusofonia. Desejo a todos um bom dia de trabalho e quero naturalmente cumprimentar todos os oradores que aqui hoje vão passar, pessoas que conhecemos muito bem há muitos anos,
e com uma experiência muito grande nos temas, obviamente, que vão abordar, mas, acima de tudo, uma experiência muito grande que vem de uma visão muito pensada e conseguida daquilo que é a interpretação do sistema de saúde e daquilo que o ecossistema farmacêutico pode providenciar e suportar no desenvolvimento de um sistema de saúde que, como todos queremos, garanta acessos universais aos cuidados de saúde, e isso não será possível sem dispormos de um acesso universal aos medicamentos, a todos aqueles que deles precisam. Gostava muito de cumprimentar, como faço todos os anos, o professor Aranda da Silva, a quem chamarei sempre bastonário, porque bastonário, na nossa tradição e influência francófona, é de facto, e o nosso estatuto consagra isso, é de facto alguém que usa sempre esse título, e eu gosto carinhosamente de o chamar assim, porque foi um homem e é um homem que nos tem a todos na profissão e fora dela, no país, nos tem a todos inspirado com ideias próprias, com uma liberdade própria que é muito importante que tenhamos, sobretudo em momentos que são momentos excepcionalmente difíceis como aqueles em que vivemos e em que é preciso solidamente ter uma visão e poder discuti-la para encontrar não lugares comuns, porque isso penso que não precisamos, mas caminhos comuns para fazer face aos desafios que temos. Cumprimentava-o também pela persistência que já referiu. Estamos na 9ª reunião, para o ano será a 10ª, e 10 anos é muito tempo, como dizia o cantor. E é muito tempo porque, no fundo, implica uma grande persistência, implica saber para onde se quer ir e implica ter esta agenda ou estes temas que aqui vamos recorrentemente discutir, sempre, digamos, no nosso cotidiano. E, naturalmente, não menos relevante, é ter lutado para ter uma revista, que hoje é uma revista lida por muita gente, uma revista feita em português, a língua mais falada no Hemisfério Sul, mais de 400 milhões de seres humanos falam português e nós esquecemos muitas vezes disso, e isso é um fator absolutamente determinante daquilo que é a nossa competitividade enquanto país e a nossa relação com o futuro. E é exatamente sobre o futuro que, nas breves palavras que me deu a honra de poder hoje aqui, em nome dos farmacêuticos, endereçar, que eu gostava de falar. É verdade que nós vivemos um momento excepcional, é verdade que neste momento excepcional já houve também muitos pequenos momentos que nos marcaram até pelas dificuldades enormes que estamos a viver. Temos a lamentar muitos portugueses e muitos cidadãos que já nos deixaram, muitos ainda possivelmente, nós queremos que não, mas muitos possivelmente continuarão a sofrer os impactos da pandemia, os impactos que a pandemia traz para aqueles que, enfim, veem também os seus cuidados de saúde menos acessíveis por via exatamente do momento excepcional que vivemos e, sobretudo, e não menos importante, e não podemos esquecer os impactos económicos profundos que esta pandemia está a trazer ao mundo, está a trazer à Europa e está a trazer a Portugal, que é uma economia mais frágil, uma economia mais atingida, sempre mais atingida por efeitos tão extraordinários como aqueles que estamos a viver. E é exatamente por causa de todas estas circunstâncias que eu gostava muito, e olhar hoje para este programa, faz-me pensar, e creio que faz pensar a muitos de nós que aqui estamos e que vamos aqui passar, faz-nos pensar no futuro. Nós, de facto, temos que ter um sistema farmacêutico à prova do futuro, como vem muito bem expresso no comunicado que há cerca de um mês colocou em audição pública e em contributos públicos a estratégia farmacêutica para a Europa para, no fundo, a próxima década. E nessa estratégia, que hoje vai ser abordada pelo presidente do Infarmed, pelo Dr. Rui Santos Ivo, é evidente a enorme vontade que a Europa tem e os incentivos que vai colocar, digamos, em ação para que todos os países possam dar contributos objetivos
para a diminuição da dependência que a Europa deve prosseguir relativamente a outros continentes, o que não quer dizer que essa diminuição da dependência não quer dizer que não haja colaboração, que não haja inter-relação, mas de facto é muito importante que a Europa readquira independência naquilo que são as matérias que têm a ver com o medicamento, com os dispositivos médicos e eu diria mais longe, com aquilo que é um modelo avançado de prestação de cuidados de saúde. Portugal tem todas as boas razões para não ficar de fora desta estratégia. Portugal tem todas as condições para conseguir ter uma visão que se concretize exatamente neste ecossistema farmacêutico, naquilo que é, por um lado, alguma reindustrialização, mas, por outro lado, a insistência na capacitação do nosso capital humano, quer seja através da nossa agência Infarmed, que é uma agência de nível europeu e que tem dado provas extraordinariamente relevantes da sua capacidade de intervenção na Europa e também em Portugal. E, portanto, é esta visão estratégica que nos importa hoje afirmar não só durante a presidência europeia, mas afirmar nos próximos anos, para que o futuro de Portugal seja parte do futuro da Europa e que seja a tal sociedade à prova de futuro. Eu, enfim, por natureza, creio que partilho com o professor Aranda da Silva de um otimismo esclarecido, que é dizer que, sinceramente, acredito profundamente que estamos mais do que na altura de, vivendo a pandemia, convivendo com ela, tendo medidas que temos que ter, umas mais compreendidas que outras. Muitos de nós concordam mais com umas, outros concordam menos. Esse debate é positivo, é muito positivo que os portugueses e que as portuguesas, nas suas diversas, digamos, intervenções e dos diversos fora em que estão presentes, possam fazer ouvir a sua voz, mas eu gostava de pensar que é neste caminho do meio onde todos nos encontramos, não do unanimismo ou da unanimidade, mas do consenso, que seremos capazes de começar agora, finalmente, e de uma vez por todas, a pensar no futuro. Isso exige planeamento, isso exige método e isso exige que a nossa qualificação, e que é muita, já consiga perspectivar, de facto, um programa também de nível europeu para Portugal para a próxima década. É isso, senhor professor e, no fundo, presidente desta conferência que hoje aqui se vai passar, que eu desejo que aconteça durante o dia de hoje, é que consigamos sair daqui com mais um contributo a que estas controvérsias sobre medicamentos nos vai trazer. Mais uma vez, dizer-lhe que, além da persistência que já nos habituou em muitas coisas, muitas dimensões da sua vida, mais uma vez hoje vemos aqui lado a lado, o que eu acho que é absolutamente visionário, o acesso ao medicamento nas duas vertentes essenciais. A inovação, e está mais do que à vista a importância que a inovação tem para responder a desafios de hoje e a desafios da amanhã, mas também aos medicamentos essenciais que não podem e não devem ser abandonados, porque se mais cedo ou mais tarde, não só precisamos deles, mas muitas vezes precisamos de os voltar a utilizar para os reposicionar em novas estratégias terapêuticas. Muito obrigada, em nome dos farmacêuticos, por continuar a ser o farmacêutico que pensa mais do que, conhecendo o passado, pensa mais do que no passado, no futuro. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Paula. Vamos, portanto, dar início de imediato à segunda sessão. Muito obrigado, professora Paula, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. A segunda sessão que vamos ter agora início é sobre acesso aos medicamentos inovadores e medicamentos essenciais abandonados. No fundo, estamos perante como disse a professora Paula Martins, uma dupla perspectiva do acesso aos medicamentos. Por um lado, os sistemas de saúde têm necessidade de ter medicamentos inovadores, porque é com a inovação que se resolvem as necessidades terapêuticas não atingidas ainda, mas, por outro lado, também há problemas com o acesso a medicamentos que são antigos, mas são essenciais do ponto de vista terapêutico e que, como veremos aqui durante o debate, têm, nos últimos anos, tido alguns problemas de acesso.
Eu vou desde já apresentar o painel que vamos ter. Portanto, a intervenção vai ser pela ordem do programa. Portanto, temos o Dr. Nelson Pires, que é diretor, licenciado em Direito, mas com vários pós-graduados em várias universidades, que eu não vou descrever em pormenor, na área da gestão farmacêutica, um MBA, e que é, neste momento, o diretor-geral da Jaba Recordati. Portanto, uma empresa europeia, que mantém o nome de uma empresa portuguesa, que é a Jaba, e aproveito para fazer uma grande homenagem ao meu amigo Batista de Almeida, que faleceu há relativamente pouco tempo, que foi um dos grandes construtores de indústria farmacêutica em Portugal e que tive o privilégio de ser amigo e falar com ele muitas vezes, que no fundo tem uma visão que vai-nos trazer aqui a visão da inovação terapêutica e das novas terapêuticas com medicamentos. Depois teremos o Dr. Nuno Marques, que é um jovem farmacêutico, jovem comparado com a minha idade, não é? Eu já tenho filhos da idade do Nuno. E o Nuno Marques é farmacêutico hospitalar, com especialidade em farmácia hospitalar, trabalha no centro hospitalar, no CHUC, portanto, Centro Universitário Hospitalar de Coimbra. Eu nunca sei se é da zona centro, se é de Coimbra, não sei, mas é Coimbra. Trabalhou em várias áreas, desde a preparação de citostáticos, teve uma experiência muito diversificada na farmácia hospitalar e que representa aqui, de certo, a Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares, que também neste momento está a fazer o seu congresso. Já participei em algumas sessões, num formato um bocadinho mais sofisticado que este, mas que é também em online. E a associação que eu prezo com muito, que sou sócio honorário e sócio fundador, talvez sou número 5 ou número 6, não me recordo. E eu muito obrigado, Nuno, por ter aceito o nosso convite e que nos vai trazer a encomenda que ele tem, porque essas coisas, como calculam, são encomendadas, não é? Eu vou encomendando a cada um os temas e vou ao longo do tempo falando com eles, que é a perspectiva dos medicamentos abandonados, que é uma experiência que no hospital da dimensão do CHUC e noutros hospitais são experiências complicadas e que eu lembro o caso, por exemplo, da hidrocortisona há uns anos, e falámos com isso no outro dia sobre o telefone, um medicamento que agora até está na moda, portanto, porque tem uma indicação terapêutica nova com utilidade, mas que era utilizado em muitas faixas terapêuticas em oncologia e que houve períodos que esteve completamente esgotado no mercado. Portanto, são problemas que a Europa tem de resolver. Hoje há, como sabemos, grupos de trabalho e esse problema está na agenda e, portanto, também está na nossa agenda hoje discutirmos esse assunto. Depois teremos o Dr. Nuno Flora, que representa uma parte importante, que é a Associação Nacional das Farmácias, também velho amigo, trabalhou comigo na Ordem como gestor da comunicação e, entanto, ele começou por medicina. Pouca gente sabe isso, mas o Nuno andou em medicina. Depois resolveu dedicar-se à comunicação e ele é um bom, aliás, além de ter a licenciatura em comunicação social, é um bom comunicador. E o Nuno trabalhou comigo na Ordem, na gestão da informação, mas depois o Paulo Duarte fez uma OPA e levou-me para a Associação das Farmácias, onde lá está... ainda lá está já há muito tempo e que desempenha funções de grande responsabilidade na Associação Nacional de Farmácias, não só na parte associativa, como no universo empresarial da Associação das Farmácias. Vai dar-nos a perspectiva de uma parte importante do circuito do medicamento, que é a parte que contacta diretamente com o doente e que muitas vezes é esquecida, nomeadamente pelas nossas autoridades, mas que julgo que é uma parte fundamental, porque as farmácias, eu costumo dizer isso muitas vezes, as cerca de 3.000 farmácias são pontos de contactos diários com os doentes maiores e no maior número que a totalidade dos pontos de contacto que existem no sistema de saúde, quer privado, quer público, quer social. E as pessoas esquecem-se disso. Não é? Somarmos os centros de saúde, os hospitais, os privados e públicos, o número de farmácias é maior. Não é? Portanto, e, finalmente, a doutora Cláudia Furtado, que eu tenho avisado também há muitos anos, gosto muito dela, que ela sabe, que me apoia muito nas minhas aulas, porque eu sou um chato a pedir-lhe slides, agora já não sou tão chato, e ela era impecável, mandava informação para as minhas aulas sempre, por acaso vou-lhe mandar agora um que tem de ser atualizado, sabe qual é? Que é um slide, chamado slide das ondas, sobre o mercado farmacêutico. A professora Cláudia, a doutora Cláudia, é mestre em saúde pública pela Escola de Saúde Pública. Eu tive o privilégio de ser arguente da tese dela.
foi uma tese muito bonita, até porque chegava à conclusão que uma iniciativa que me custou tanto a pôr em pé, que era o prontuário terapêutico, ela provava na tese que tinha um grande impacto nos médicos. Portanto, foi uma tese que, do ponto de vista científico, comprovava uma coisa que eu sabia, mas que a tese dela ajudou a comprovar. Mais tarde doutorou-se também na área da economia do medicamento, mas também na Escola de Saúde Pública. No Infarmed desempenhou funções, primeiro na parte que ela mais gosta, não é? E que eu ouvi dizer que vai regressar, não é? Toda a gente corre aí nos baixos, nunca deixei. mas que é a parte de estudos sobre medicamentos, e a verdade é que depois de que ela saiu desse setor, há muito poucos estudos. Portanto, mas ultimamente teve uma parte muito difícil do Infarmed, que é a parte de avaliação de tecnologias de saúde, uma parte muito complicada, que é preciso ter, e com grande competência científica, reconhecida por toda a gente, mesmo não concordando as pessoas com ela, mas isso é importante. Eu julgo que também deixei esta marca quando passei para o Infarmed. E é uma marca de independência, de rigor científico, que nós todos devemos ter. Portanto, a doutora Cláudia Furtado, naturalmente, será a última pessoa a falar, mas depois, no debate, teremos a oportunidade de última pessoa a falar, porque tem esse direito até porque representa o poder, não é? E convencionalmente isso é feito desta maneira. Portanto, Dr. Nelson, dava-lhe... Eu acho que... Não... Posso ser eu? Posso? Ora bem, antes de mais, bom dia a todos. Eu tinha uma apresentação e depois decidi a meio não a fazer. Acho que não vale a pena, é uma má estratégia. Eu tenho aqui. Nomeadamente quando estamos a comunicar online, até porque as mensagens que tenho são muito simples, mas já não tenho a cabeça do Dr. Aranda, portanto fui tomando as minhas notas em relação àquilo que queria dizer. A primeira parte é a importância da inovação, ou seja, eu acho que depois do Covid, falar da importância da inovação farmacêutica não é irrelevante. Ou seja, sem inovação farmacêutica não existe qualquer oportunidade, primeiro, para vivermos mais, segundo, para vivermos melhor. Mas deixem-me relembrar um estudo da Apifarma, que a Apifarma fez ainda há pouco tempo, portanto há mais de um ano, que referia que, para além da melhoria do conhecimento médico, para além da melhoria do diagnóstico, nós ganhamos, em 30 anos, ganhamos 10 anos de esperança de vida, e 10 anos de esperança de vida com qualidade devido ao medicamento. Obviamente, medicamento significa não só aqueles mais antigos que o Dr. Nuno vai falar, mas significa os medicamentos novos e inovadores que a indústria farmacêutica vai lançar. Com todas as limitações que isso tem. Obviamente, temos um processo a nível de segurança, de avaliação do próprio medicamento, que deve ser um processo rigoroso, mas depois temos toda a parte económica do que é a investigação do medicamento. Segundo os últimos dados, que são medidos em dólares, nós não temos os dados europeus, uma avaliação ou um lançamento do medicamento custa 800 milhões de dólares, e dos 100 medicamentos que são investigados, e os investigadores aí de facto são muito profícuos, o que é facto é que quando chegam ao mercado para aí 3 medicamentos em cada 100 que são estudados. Ou seja, a indústria farmacêutica, independentemente de gostarmos ou não, há uma parte do nosso país que não gosta, tem de ganhar dinheiro, porque se não ganhar dinheiro, obviamente não investe dinheiro para descobrir os medicamentos e para fazer com que nós vivamos mais e vivamos melhor. E agora vamos para Portugal. Eu não me queria fazer nenhuma provocação, mas gostava de me referir, obviamente, ao país e pegar num tema que tem a ver com os medicamentos inovadores. Portugal é, por tradição, um país que tem uma ótima agência, a agência, o Infarmed, é uma agência dinâmica. Aliás, com muita surpresa, vi um plano estratégico 2020-2022 a ser publicado pelo Infarmed, que me pareceu um plano de uma empresa de topo, portanto, com bons objetivos, mas depois, quando vamos à prática, vemos que, de facto, as novidades não são as melhores. E eu saí fora da época Covid, porque a época Covid naturalmente atrasou tudo o que tem a ver com a inovação, e isso é perfeitamente perceptível. A maior parte dos colaboradores estão provavelmente em trabalhos remotos. Portugal é, segundo os dados do ano passado e de 2018, o quarto pior país em termos de aprovação de inovação, e essa aprovação demora a chegar ao doente, na maior parte dos casos, mais de 38 meses. Ou seja, há doentes que são tratados na Alemanha e que em Portugal são tratados 38 meses depois
pelo mesmo medicamento esse que já aprovado pela EMA, portanto já demonstrou a sua eficácia farmacoterapêutica. O segundo ponto é que nem todos os medicamentos estão disponíveis. Quando olhamos para aquilo que são a aprovação da EMA, vemos que há metade dos medicamentos que em Portugal não existem. Ou seja, dos medicamentos inovadores, há metade que não existem. Diz, e muito bem, as autoridades, que a culpa não é só das autoridades, mas é também da indústria farmacêutica, é verdade. Ou seja, a indústria farmacêutica, como entidade económica que é, por vezes decide não lançar o medicamento em Portugal, primeiro porque Portugal leva tempo demais a aprovar medicamentos e segundo porque o preço em que é aprovado é um preço muito baixo e que vai influenciar os mercados de outros países e ao influenciar o preço dos mercados de outros países, eu relembro que Portugal no mercado mundial do que a indústria farmacêutica representa 0,2% do mercado farmacêutico mundial, portanto, lançar um medicamento em Portugal para a maior parte das companhias é totalmente irrelevante do ponto de vista económico, mas já não é do ponto de vista naturalmente social. É importante que nós possamos acrescentar essa mais-valia também aos portugueses, mas por vezes há decisões económicas que fazem com que se o preço aqui é 10 euros, vai influenciar, por exemplo, o preço na Turquia, e a Turquia, como imagina, é um mercado substancialmente maior. Quem olha para esta perspectiva diz que estes tipos são os economicistas, mas temos de o ser porque voltamos ao primeiro fator que eu falei. Ou seja, se as empresas, e nós somos empresas, não ganharem dinheiro, não investem dinheiro. A maior parte das empresas farmacêuticas que existem estão cotadas em bolsa. Portanto, os investidores são investidores financeiros que podem decidir pôr o seu dinheiro na indústria farmacêutica, como podem decidir pôr o seu dinheiro noutra área qualquer, no cimento, na construção, na hotelaria, seja ela qual for. Portanto, e se nós não tivermos recursos para fazer a investigação não aparece. A principal causa, segundo a Apifarma, mais uma vez, deste atraso, desde o tempo em que há a aprovação pela EMA até o tempo em que a inovação chega aos doentes, que é de 38 meses, tem a ver essencialmente com um processo de avaliação e negociação de preços que é muito longo. E isso é muito longo e este ano, especialmente, obviamente há menos novas DCIs, portanto, aprovadas, mas isso seria normal quando olhamos para os dados do ano passado, mas há alguma melhoria, também é verdade, mesmo sendo um ano difícil, o processo é longo, mas há alguma melhoria em 2020 face ao ano de 2019. Ou seja, em média, o tempo de avaliação, não o tempo em que chega ao mercado, mas o tempo de avaliação, que era 19 meses, passou para 18, o que significa que há também um esforço por parte das autoridades para melhorar este acesso àquilo que é as inovações terapêuticas. E inovações terapêuticas que a maior parte delas têm a ver quer com oncologia, quer com produtos órfãos. Ou seja, falamos, obviamente, de um problema que não tem a ver com, provavelmente, doenças que nós conseguimos mitigar e que provavelmente não são life-saving, mas no caso da oncologia e dos produtos órfãos, estes atrasos e esta falta de aprovação da inovação têm um impacto direto, provavelmente, naquilo que é a vida dos pacientes. Preocupa-nos muito aquilo que são os novos mecanismos que estão a ser discutidos de avaliação por parte da Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde, por parte do CATS, e que foi publicado no dia 13 de julho de 2020. Porque se já é difícil, se já demora tempo e se, como sabemos, a indústria farmacêutica decide, assim como as autoridades, em metade dos casos, não aprovar ou não lançar os medicamentos em Portugal, com estas regras ainda vão ser provavelmente mais difíceis que a indústria farmacêutica esteja presente de uma forma ativa com a sua inovação terapêutica, que já vimos que é fundamental, em Portugal. Ou seja, os métodos de utilização para a avaliação dos medicamentos, nomeadamente o método PICO, é um método puramente estatístico que, na maior parte dos casos, não mede a efetividade. A utilização, e agora estou-me a referir especificamente àquilo que foi publicado, a utilização de comparadores, inclusive a possibilidade de comparadores off-label, que é algo que é uma novidade, porque significa que as autoridades, se validarem esta metodologia, estão a validar a utilização off-label de medicamentos, porque se podem escolher para comparar, então também os médicos podem escolher para tratar. O enfoque excessivo em aspectos estatísticos e a pouca relevância daquilo que é a opinião dos médicos e dos farmacêuticos que nós levamos como peritos para a avaliação quando solicitamos uma reunião.
a pouca consideração pelo aquilo que são os outcomes humanísticos nesta metodologia de avaliação. E depois, parece-nos a nós, alguma falta de transparência, porque desde há muito tempo que a Apifarma tem solicitado que a avaliação do medicamento novo deve incluir todos os stakeholders da saúde. E os stakeholders da saúde não é só a Comissão de Avaliação de Tecnologias da Saúde, mas as associações doentes, a própria Apifarma como representação da indústria e todos os outros que tenham algum impacto nesta própria vida, naquilo que será o ciclo de vida dos medicamentos inovadores. Outro ponto que tem a ver, e que provavelmente é uma limitação da nossa inovação, tem a ver com a dívida do Estado português à indústria farmacêutica. Ou seja, todos os anos nós chegamos a dezembro com 1.000 milhões de dívida, ou seja, imaginem o que é, e com mais de 600 dias de prazo de pagamento. Em dezembro temos uma injeção de capital, mas depois andamos mais um ano ou 2 anos para receber aquilo que vendemos, nomeadamente a nível do que é as instituições hospitalares. E esta é uma questão claramente financeira, mas que tem impacto na vida das empresas, porque imaginemos o nosso caso, ou de quem está aqui, trabalhar hoje e receber daqui a 2 anos o seu salário, que é grosso modo aquilo que está a acontecer. Viu-se uma redução no início deste ano, mas continua a ser uma dívida de 761 milhões de euros. Há finalmente uma questão fundamental. A maior parte dos medicamentos que têm sido aprovados inovadores têm sido objeto de contrato, que a nós nos parece bem como indústria farmacêutica. Nós somos defensores do pay per performance, ou seja, achamos que as autoridades só devem pagar os medicamentos em que há efetividade no tratamento face à indicação do próprio medicamento. E por isso esta questão dos contratos faz sentido. O que não nos faz sentido é, primeiro, nós não entendermos como é que os caps, ou seja, aquilo que é a definição do número de doentes que é contratualizado com a autoridade regulamentar. Imaginemos, há uma incidência de 10% de patologia e a autoridade decide 2%, mas decide 2% sem fundamentar porque é os 2%. E depois os contratos são bianuais, portanto duram 2 anos, e os contratos, só 31% dos contratos são renegociados ao fim de 2 anos. E ao fim de 2 anos, se houver mais do que os 2% de doentes que nós falávamos ainda agora, quem vai pagar este tratamento é a indústria farmacêutica a 100%. Ou seja, vai pagar não só ao preço a que vende ao hospital, mas vai pagar tudo o resto, nomeadamente se for um produto do primary care ou do ambulatório, ou se quiserem da farmácia de oficina, inclusive temos de pagar aquilo que é a margem da farmácia, a margem dos armazenistas. Portanto, claramente nos parece que tem que haver aqui mecanismos ou de renovação automática, de forma a que isto não seja limitativo daquilo que é a inovação em Portugal. E eu acho que Portugal tem coisas fantásticas, algumas delas, nomeadamente colocadas pelo Infarmed, que podem facilitar a inovação. Uma delas é o mercado generificado. Nós, quando olhamos para os dados do mercado, daquele mercado que pode ser genérico, vemos que este mercado 85% é um mercado de genéricos. Portanto, as medidas que as autoridades tomaram são medidas positivas para poderem financiar aquilo que é a inovação. Ou seja, nós poupamos de um lado para poder investir do outro. E esta é uma medida das autoridades que me parece que vale a pena congratular. Finalmente, ouvimos recentemente na televisão falar da possibilidade de trazer a vacina do Covid, ou o fabrico da vacina do Covid, e ouvimos a senhora bastonária falar do que é a reindustrialização do nosso país. Eu diria que a economia move-se por confiança, ou seja, os investidores investem quando confiam nos mercados. E, à parte da questão regulamentar, um Estado em que se pode prever que haja proibição de despedimento, como é aquilo que está a ser discutido a nível do Orçamento de Estado, mas que, por exemplo, quer criar estas regras de aprovação de medicamento, que não paga os seus medicamentos a tempo e que demora 38 meses até que a inovação chegue ao doente, é provavelmente um Estado, para as empresas farmacêuticas, que não deve ser considerado para destinar os seus investimentos ao nível de fabrico. Eu espero que o AICEP e o Sr. Secretário de Estado consigam ter sucesso. Eu acho que a indústria farmacêutica e a Apifarma vão tudo fazer para apoiar este desígnio, mas muitos indicadores terão que melhorar para que, de facto, nós consigamos reindustrializar o nosso país ao nível do medicamento e, provavelmente,
aproveitar um bocadinho daquilo que o Dr. Nuno vai falar, que era para fabricar pequenos lotes de medicamentos antigos, que a maior parte da indústria já não quer fabricar, mas Portugal tem capacidade para o fazer. Portanto, muito obrigado. Eu depois, naturalmente, como fui um bocado controverso, vou ter muitas questões. Muito obrigado, Dr. Nelson. Era isso mesmo que nós queríamos, era que desse a sua opinião, que naturalmente nunca é unânime, mas que vai permitir também uma conversa no final de um debate interessante sobre algum dos temas que apresentou. Eu passava desde já ao Dr. Nuno Marques, portanto, farmacêutico hospitalar, que nos vai falar noutra vertente do acesso aos medicamentos, mas neste caso mais dos medicamentos que eu inventei há uns anos, chamados abandonados, e que parece que pegou, que como em inglês a Organização Mundial de Saúde chama neglected medicines. Mas eu acho que o termo em português abandonados é um termo que pegou, e eu como sou fazedor de rótulos, já, por exemplo, a palavra autorização de utilização de mercado foi introduzida por mim, porque em Portugal antigamente dizia-se autorização de comercialização, que era marketing authorization, que é o que os ingleses dizem. Ou, por exemplo, a palavra farmácia comunitária, que se chamava farmácia de oficina, fui eu a primeira vez que comecei a introduzir, até num debate na aula magna, me chamaram comunista por causa disso, e eu tive de dizer que os ingleses então e os americanos eram todos comunistas, porque em Inglaterra eu que também se chamava Community Pharmacy, e o meu colega, que coitadinho já morreu, teve-se de calar. Mas, portanto, isto para dizer que os medicamentos abandonados são um aspecto importante e que o Nuno vai-nos falar sobre isso. Muito obrigado, Nuno. Obrigado, Professor Aranda. Muito obrigado pelo amável convite que dirigiu à APFH. Portanto, eu sou membro dos corpos sociais desta associação, já que faz hoje, este ano 30 anos. Cumprimentar todos os presentes e, contrariamente, e peço desculpa por o contrariar, eu não vou falar só de medicamentos abandonados. Eu vou falar também do acesso à inovação, dando uma perspectiva profissional e não só pessoal, mas profissional, porque contactámos todos os colegas, e vou representar aqui o leque de farmacêuticos hospitalares, no acesso à inovação, e porque, como o tema da conferência é controvérsias, eu vou tentar ser um bocadinho controverso no que toca à nossa parte e explicar a nossa parte para que todos depois, no final, possamos discutir. A minha apresentação vai ser dividida no acesso aos medicamentos inovadores e no acesso aos medicamentos essenciais abandonados. Todos sabemos que existe um crescimento exponencial da terapêutica farmacológica, nomeadamente na área terapêutica do cancro, que me é muito grata. Assistimos diariamente ou mensalmente a um crescimento brutal de todas as inovações terapêuticas que chegam mais ou menos aos nossos doentes. Isto faz com que as entidades reguladoras, não só a nossa, de todo o mundo, tenham que ter alguma cautela para a sustentabilidade do sistema de saúde. Esta arvorezinha tenta mostrar a sustentabilidade do sistema, em que os medicamentos são uma das partes, não é? De todos os hospitais, de todos os serviços. O nosso Serviço Nacional de Saúde, em Portugal, fez, desde há longa data, muitos processos no acesso aos medicamentos inovadores. Nomeadamente nos últimos 20 anos, com a introdução de várias legislações, o que levou, em 2007, à avaliação farmacoterapêutica e farmacoeconómica, com a mais-valia terapêutica, a introdução do SINATS em 2015 e, em 2017, com a vulgar Lei dos Papos, mas estou certo que a doutora Cláudia falará disto muito melhor do que eu a seguir. Portanto, temos regulamentações que nos vão facilitar e crivar a utilização dos medicamentos inovadores. Isto crivar no bom sentido. Claro que isto são factos, os países têm acessos, como já disse o Dr. Nelson, acesso aos medicamentos inovadores diferentes, pelos seus processos, pela sua forma de trabalhar, pelos recursos humanos que têm também, mas muitas vezes, para os doentes, o acesso e o tempo que temos no acesso aos medicamentos inovadores são
muitas vezes é o time consuming, que pode não ser completamente benéfico, embora eu também não concorde que o acesso tenha que ser imediato para toda a gente e tem que haver estudos da sua utilização. E isto põe problemas aos doentes, não é? Aos médicos que são pressionados pelos doentes e aos farmacêuticos que são pressionados pelos doentes e pelos médicos. Agora vou tentar explicar-vos qual é o circuito dentro de uma instituição hospitalar de uma obtenção de uma autorização de um medicamento inovador. Portanto, o médico, no serviço clínico, faz uma justificação. Uma justificação que é sempre validada. Isto pode variar de hospital para hospital, mas este é em suma, como é que isto funciona nas instituições todas. O diretor do seu serviço dá um parecer favorável à sua utilização, caso contrário isto voltava à casa da partida, não é? Essa justificação vai para os serviços farmacêuticos, em que o farmacêutico responsável pelo serviço vai elaborar um parecer técnico da utilização, ou seja, vai avaliar se trata de uma indicação aprovada ou não, a associação que é preconizada para o tratamento do doente está preconizada em RCM ou não, e vai, do ponto de vista regulamentar, ver qual é o acesso que aquele medicamento tem, se tem AIM ou não tem AIM, se tem avaliação económica ou não, se tem um PAP ou não tem, e emite um documento que vai ser enviado para a direção clínica, onde a direção clínica ou a Comissão de Farmácia Terapêutica, isto depois vai dependendo dos medicamentos e das instituições hospitalares, vão elaborar um parecer com despacho favorável para poder prosseguir o caminho que depois ou os serviços farmacêuticos ou as comissões de farmácia terapêutica submetem no portal no CIATS e o Infarmed na DAM ou na DATS, consoante o caso, vão, através dos seus peritos, ou pedir elementos e isto volta para trás, ou emitir o seu parecer para a sua utilização, chega ao despacho ao hospital e é informado o médico. Mas isto não acaba aqui, porque muitas vezes tem que decorrer um processo nos hospitais públicos, um processo financeiro da autorização da aquisição quando não se trata de um medicamento de uso regular. Portanto, o tempo dentro de uma instituição hospitalar não é desprezível. E eu devo realçar que no pós-Covid o Infarmed tem uma capacidade de resposta extraordinária, que isso é uma coisa que aconteceu. Ora, eu trago aqui um exemplo concreto para que possamos discutir mais à frente. A azacitidina, que é um citostático, eu peço desculpa, é uma área que me é grata, são os exemplos que trago nesta parte. É um citostático utilizado no tratamento de neoplasias líquidas, nomeadamente nos síndromes mielodisplásicos, leucemias mielomonocíticas, mieloides agudas com 20 a 30% de blastos e mieloides agudas com mais de 30% de blastos. O relatório de avaliação económica deste medicamento só tem as 3 primeiras indicações deferidas. A última indicação não está deferida porque é posterior e provavelmente a indústria, que tem o seu titular da AIM, não submeteu ainda o pedido de coparticipação à entidade reguladora, sendo que as instituições hospitalares são obrigadas a fazer uma AOE para doente específico sempre que tem um doente com mais de 30% de blastos na medula. O que é que isto implica? Isto implica que esta doença, que é uma doença de progressão rápida, tenha que sofrer aquele processo todo. Portanto, isto, como disse o Dr. Nelson, a culpa não é só de uns, temos que todos, em conjunto, tentar ver qual é a melhor solução para tratarmos os nossos doentes. Preocupa-me a equidade no acesso. A equidade, não podemos pensar em igualdade, temos que pensar em equidade no acesso. Quer a nível local, quer a nível regional, quer a nível nacional. Será que todos os hospitais mandam aquela indicação específica para avaliar no Infarmed? Isto é uma pergunta que deixo aqui. E quais são os resultados que as novas terapêuticas têm, as implicações que têm nos resultados em saúde? Claro que já temos
muitos estudos de real world data, não é? Que vão sendo publicados. Os ensaios clínicos, nomeadamente em oncologia, têm follow-ups passado 2 anos, 3 anos, para vermos a OS e a PFS dos doentes, mas em Portugal, o que é que se faz em relação à nossa população? Seria bom começarmos que as comissões de farmácia terapêutica locais e regionais começassem a exigir a avaliação, e a Comissão Nacional, evidentemente, começar a exigir uma avaliação sistemática da resposta e do impacto das novas terapêuticas utilizadas, porque se calhar podemos começar a facilitar e, por exemplo, nos inibidores da tirosina quinase em primeira linha, em vez de termos 10 que existem no mercado, eu não sei se são 10, estou agora a dizer aqui o número, mas termos 2 ou 3 disponíveis no Serviço Nacional de Saúde. Relativamente ao que o Dr. Aranda me encomendou, como ele próprio disse, ao acesso a medicamentos essenciais, os medicamentos essenciais, os neglected medicines, estão muito associados às neglected diseases e foram definidos, como já o Dr. Aranda disse, por o professor Aranda há uns anos, num artigo da opinião que escreveu, que ele me fez chegar. Como todos sabemos, a OMS tem uma lista de medicamentos essenciais onde, como o Dr. Aranda referiu e muito bem, a hidrocortisona faz parte. Portanto, quer isto dizer que todos os Estados têm que ter acesso ao tratamento, a estes tratamentos, para que possamos tratar melhor os nossos doentes. Isto acontece com muita frequência, as rupturas porque não deve compensar, porque tem que canalizar a produção para outras linhas, mas eu trouxe 3 exemplos de anti-infecciosos que nos trouxeram, que nos podem trazer constrangimentos no funcionamento do hospital diariamente, e por isso queria partilhar convosco. A lepra, como sabemos, foi muito frequente em Portugal, até temos um hospital, tivemos um hospital em Portugal, o Hospital Revisco Pais, onde eu tive o prazer de trabalhar durante 1 ano e meio da minha vida, que tratava doentes de Hansen, não é? Onde eles eram institucionalizados e muitos viviam, e no meu tempo viviam lá autonomamente. Como sabem, a lepra o tratamento é através da rifampicina, clofazimina e da dapsona, e nem a rifampicina, nem a clofazimina nem a dapsona tem AIM em Portugal. Portanto, temos que importar estes medicamentos. E quando ela acontece, temos que a tratar, não é? Se temos que estar à espera de uma autorização, e falo isto para os hospitais mais pequenos, aquele blister que vem ali é o blister tratamento mês de um doente, que tem tudo o que o doente precisa para um mês, que eu vi no Revisco Pais, e que era gentilmente cedida pela OMS aos hospitais, e que carecia também de uma autorização individual do Infarmed. A doença de Chagas, e eu trago esta doença que, como veem naquele mapa, é endémica na América do Sul, mas em todos os países a amarelo ela é presente. Portugal é um deles. A doença de Chagas é uma parasitose provocada por um parasita que existe num inseto, e que faz com que esta doença inicialmente não tem qualquer sintoma, mas 1/3 das pessoas, passado alguns anos, desenvolvem uma patologia cardíaca que pode levar à morte. E, portanto, o seu tratamento é feito através do benzenidazol. Aquela associação, a DNDi, nos Estados Unidos, já conseguiu a aprovação pela FDA do benzenidazol para o tratamento das crianças. Em Portugal e na Europa ainda não está autorizada, e é preciso termos uma autorização para doente específico sempre que queremos
tratar um doente e que os doentes chegam e acontecem. E para terminar, a oncocercose, a cerqueira do rio, que é endémica em África, mas dada as migrações que temos, chega muito a Portugal. É provocada por uma larva de um parasita que chega, é uma filariose, portanto é uma larva de um parasita que existe numa mosca negra dos rios de alta corrente, daí o nome da sua doença, e que provoca cegueira. Portanto, há uma enorme proliferação a filária, não é? Dentro do organismo, que migra para a pele e para os olhos, onde há uma acumulação e o doente perde a visão. Ela não é fatal, mas é muito limitante. E, portanto, este medicamento, o medicamento que se utiliza para o tratamento da oncocercose é a ivermectina, que temos também que importar. Eu trouxe algumas coisas para podermos discutir. Agradeço a vossa atenção e como o Dr. Aranda já disse, o nosso congresso está a decorrer este mês num formato virtual, como todos temos que nos adaptar aos dias que correm. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno, pela intervenção. Eu dei o exemplo da lepra como um dos exemplos, julgo que era da pessoa que estava ali, não era? Uhum. Mas eu costumo dar, há um outro tipo de medicamentos que não vamos discutir hoje, mas que o falar na lepra me lembrou, que é o repurposing, as novas indicações terapêuticas. E nós recordamos que a talidomina, que era um medicamento que todos nós na faculdade ouvimos falar 2.300 vezes, é verdade. Por todos os professores falavam de talidomida, nós até ficámos com reação alérgica, é a palavra, e que no fundo hoje é um medicamento que tem duas indicações terapêuticas muito importantes. Uma delas na lepra, portanto, na lepra, que ainda é usada, infelizmente, como a lepra é prevalente nos países subdesenvolvidos, depois os efeitos secundários às vezes são difíceis de controlar e ainda voltam a aparecer algum desses efeitos secundários. Só mostra que a utilização de medicamentos tem que ser muito bem controlada. E no mieloma múltiplo, que é uma doença já importantíssima e que continua a ser, mas isso é outro tipo de medicamentos que virá para outra discussão, possivelmente no próximo ano, que é, e que julgo que a pandemia veio chamar a atenção para esse problema. O exemplo da hidrocortisona, no fundo, é um exemplo desse tipo, não é? Portanto, é um repurposing. Ok. Pronto, então, Nuno, estamos na última linha de acesso aos medicamentos, que são as farmácias. Nuno, o palco é seu. Obrigado. Em primeiro lugar, o convite para estar presente nesta reunião anual, em representação das farmácias. Cumprimentar também os colegas do painel e dar nota que, apesar das condições adversas em que nos encontramos hoje, julgo que é bom podemos continuar a ter este conjunto de iniciativas e continuar os problemas que nos afetam. Dar nota também que, também por este momento, aqui uma palavra especial para todos os profissionais de saúde, particularmente aos farmacêuticos, quer nas farmácias de oficina, quer nas farmácias hospitalares, quer noutros locais, estão numa primeira linha de combate à pandemia. Nem sempre a sua função ou a sua missão é devidamente compreendida e revelada, mas sabemos que estão milhares de pessoas que hoje, esta hora, estão nos seus locais de trabalho, no fundo, a enfrentar o momento que vivemos. Dar nota que nas farmácias, e este propósito, e como referido no início pelo Dr. Aranda da Silva, são cerca de 520 mil contactos diários, ou seja, cerca de 500 mil de contactos diários que as farmácias têm com a população. Há cerca de 3 mil farmácias espalhadas pelo nosso país, continente e regiões autónomas, e este número é demonstrador da capacidade que as farmácias têm de estar perto das populações e de, junto delas, não só na dispensa de medicamentos, porque não é apenas disso que se trata, mas no aconselhamento, na informação profissional, noutro tipo de iniciativas, como agora bem recentemente estamos a atravessar com a campanha da vacinação. Só para dar uma ideia, no primeiro dia da campanha de vacinação, as farmácias portuguesas vacinaram 70 mil portugueses, só num dia. Portanto, isto dá nota da capacidade que as farmácias têm, quando mobilizadas, poderem contribuir para outros desígnios, que não apenas, obviamente, na questão do medicamento. Dar nota também que as farmácias são uma estrutura de saúde muito qualificada.
Nós temos no nosso país 3,5 farmacêuticos em média por farmácia. É dos países, não da Europa, mas do mundo, com maior número de farmacêuticos presentes, a par, obviamente, de outros profissionais, como os técnicos de farmácia e os próprios técnicos auxiliares de farmácia, que hoje, obviamente, têm uma formação completamente diferente da que tinham há 20 ou 30 anos atrás. Igualmente, na sua distribuição de território, nós temos uma farmácia para 3.500 habitantes. É também, do ponto de vista internacional, um dos melhores rácios existentes em termos de número de farmácias por habitantes. Portanto, ou seja, nós temos uma rede espalhada no território, temos profissionais qualificados, temos também outra coisa muito importante que são a infraestrutura tecnológica, hoje tão importante, aliás, para estarmos aqui hoje, só com uma boa infraestrutura tecnológica, é conseguimos chegar às pessoas. A farmácia também tem, há muitos anos, uma boa infraestrutura tecnológica, funciona em rede, tem sistemas informáticos, consegue comunicar com os sistemas dos serviços partilhados dos Ministérios da Saúde. Veja-se, por exemplo, o exemplo e o sucesso que é a receita sem papel, em que somos um dos países mundiais, se não o país mundial, mais à frente neste aspecto. Por exemplo, a Inglaterra anda há 20 anos a procurar ter um sistema com os mesmos resultados do que nós em Portugal e ainda não o conseguiu, para além do dinheiro que tem posto em cima desse desenvolvimento, e nós de uma forma muito mais rápida, mas com sinergias entre os vários agentes, conseguimos. Dito isto, indo ao tema das controvérsias, e entrando na matéria, efetivamente a questão da inovação terapêutica, a nosso ver, está um bocadinho numa encruzilhada. O Dr. Nelson falou já um bocadinho dessas questões. Nós temos, por um lado, e não podemos deixar de associar a questão do acesso à questão do financiamento. Portanto, nós temos efetivamente Estados com muitas restrições ou com fortes restrições em termos orçamentais da saúde. Nós temos populações muito envelhecidas ou a envelhecer. Temos também doenças crónicas mais frequentes, e por serem crónicas também mais duradouras no tempo, e que consomem muitos dos recursos do Estado. Por outro lado, temos do lado da indústria, diria, os custos de investigação e desenvolvimento cada vez a subir mais. Não temos os blockbusters do passado, se calhar que permitiam, de certa forma, uma maior sustentabilidade de toda esta indústria. E, por último, também a questão falada pelo Dr. Nelson do tempo de atraso de acesso, da introdução dos medicamentos no mercado, e agora aqui também bem explicado a nível hospitalar como é que entram os sucessivos passos que são precisos dar. Portanto, nós temos aqui um problema, vivemos numa encruzilhada e pouco centrada no doente. Falo nisto porquê? Falo isto porque sentimos na farmácia que o sistema esconde-se atrás do processo e não olha devidamente para aquilo que são as necessidades das pessoas. Está muito o regulamentar, está muito administrativo, está muito dividido em silos e entre os vários agentes do setor não tanto, mas entre os vários profissionais há demasiados silos, entre as várias estruturas há demasiados silos. Dito isto, a nossa visão, como fim de linha, é que tem de haver uma muito maior partilha de informação entre os profissionais, nomeadamente com o médico, seja ele médico que esteja no hospital, seja ele médico que esteja nos cuidados primários, e também com os colegas, portanto, com os profissionais que estão no hospital em termos de serviços farmacêuticos para o acesso ao medicamento hospitalar. Efetivamente, a inovação terapêutica em termos ambulatórios é quase exclusivamente efetuada a nível hospitalar e demora muito tempo a chegar ao ambulatório. Por isso, consideramos que podem ser dados passos no sentido de acelerar, de certa forma, este processo, depois à frente poderei concretizar um bocadinho melhor, no sentido de ir ao encontro daquilo que são as necessidades, não do sistema, mas muito mais as necessidades dos doentes. Depois, só duas questões finais nesta primeira intervenção, que é a questão económica. As farmácias vivem num período de alguma enfim, já se tornou um bocadinho crónico também, de alguma dificuldade da sua sustentabilidade económica ou financeira. Enquanto também não resolvemos o problema económico das farmácias, nomeadamente a definição de critérios para o estabelecimento das suas margens no medicamento, será a ser muito difícil também que elas possam incorporar, ou que estejam, porque elas têm vontade, mas que possam incorporar também a própria inovação terapêutica. Porque se com mais responsabilidade, no fundo,
não vem agarrada a ela um aumento da sua sustentabilidade, nem que seja pelo facto de ter medicamentos em estoque, que é um custo, muito dificilmente as farmácias terão condições de participar neste processo de melhor acesso dos doentes aos medicamentos. Depois, também a nível do último ponto, entrando se calhar por um caminho que foi aqui bem explicado pelo Dr. Nuno Marques, que é a questão dos abandonados. A questão dos abandonados, e mais uma vez volto a centrar na questão do doente, muitas vezes não é só um problema clínico, okay? É também um problema social. Porque até pode haver alternativas, mas essas alternativas são muito mais caras e lá está, vem dar problemas de equidade das pessoas no acesso ao medicamento. E é o que sentimos muito nestes medicamentos abandonados muitas vezes, é que a alternativa pode não existir, mas quando existe é muito mais elevada do ponto de vista económico e é, sem dúvida, um fardo para os doentes. Portanto, uma primeira perspectiva, dizer que a rede de farmácias está disponível e julgamos, inclusive, que é lá que reside muito, até para dar resposta aos próprios problemas da indústria farmacêutica e dos estados do sistema, é onde resiste muita da informação sobre a utilização do medicamento, sem querer utilizar chavões do Real World Evidence ou Real World Data, que pode ser utilizada para, julgando com a proximidade que as farmácias têm, com a confiança que têm das populações e exatamente com a recolha dessa informação, nós podemos dar de retorno, no fundo, aos pagadores, aos financiadores e também, no fundo, a quem, numa primeira linha, presta os cuidados ou prescreve os cuidados, de como é que está a ser feita a utilização do medicamento. Pela perspectiva que deu, que é importante e porque também trouxe para o debate algumas questões que preocupam as farmácias e eu dava, portanto, à professora Cláudia a palavra para fecharmos esse ciclo de debates e depois ainda temos tempo para fazermos esse ciclo de intervenções e podemos fazer um debate ainda final. Professora Cláudia, o palco é seu. Obrigada pelo convite para participar. Acho que eu não tive nenhuma encomenda e por isso tenho aqui uma apresentação aberta que eu confesso que eu no início só tinha visto a primeira parte, acesso a medicamentos inovadores, e pensei, tranquilo. Quando vi a segunda parte, medicamentos essenciais abandonados, já tive que ir pesquisar um pouco mais e comecei por vos quero trazer aqui um gráfico. Sabem que eu gosto de dados e isto é a utilização de medicamentos em Portugal por ano de introdução. Eu bem sabia que o termo não devia ser AIM, mas provavelmente seria então autorização de comercialização e, portanto, temos aqui medicamentos em utilização, portanto, são vendas reportadas pela indústria farmacêutica com AIMs desde 1949, portanto, temos aqui 70 anos de utilização de alguns medicamentos. E achei interessante trazer porque não é de facto só com os medicamentos inovadores que a população portuguesa é tratada. Se tirarmos aqui, como eu estou a fazer esta análise por data da AIM, se tirarmos aqui os genéricos, vemos no gráfico de baixo que então a distribuição é até mesmo muitíssimo mais homogénea dos medicamentos por ano de introdução. Aquele pico ali de 2008, não se assustem, foi a transição dos gases medicinais para medicamento que fez... Eu por acaso fiquei a pensar o que é que aconteceu em 2008 e fui analisar e, portanto, foi a passagem dos gases medicinais para medicamentos e, portanto, houve aqui um boom de AIMs que explica aquele pico. Portanto, em termos de utilização, eu até diria que a utilização é relativamente homogénea entre medicamentos, por exemplo, ali da década de 90 e do ano 2000 e os medicamentos inovadores. O que é que não é homogéneo? A despesa. A despesa, sim, está muito concentrada nos medicamentos mais recentes e, por isso, com custos mais elevados. E se não fosse, provavelmente, por estes fatores, todo o processo de introdução e avaliação do medicamento poderia ser muito mais célere e não ter qualquer constrangimento, porque não teríamos um ponto que eu acho que aqui também é falado, mas também temos de ter consciência que existem restrições orçamentais. Não pode entrar tudo, não pode ser tudo financiado ao preço que é solicitado pela indústria farmacêutica. O que é que nós precisamos de fazer é uma avaliação que promova a introdução daqueles medicamentos que demonstram ser, de facto, mais custo-efetivos. E, respondendo aqui à questão, como promover o acesso à inovação e apoiar os medicamentos essenciais mais antigos. Comecemos então pela inovação e eu, por acaso, não ia falar muito sobre a avaliação, mas acho que as questões foram colocadas e talvez aqui algumas
dúvidas que foram levantadas, acho que merece, se calhar, falarmos um pouco mais sobre isto. Como é que nós fazemos a avaliação de medicamentos para financiamento público? A empresa tem que demonstrar duas condições. Que o medicamento é igual ou melhor àquele que já é utilizado na prática clínica em Portugal para tratar aquela mesma indicação e demonstrar vantagem económica. Na parte da avaliação farmacoterapêutica, nós iniciamos de facto com um pico. Mas o que é um pico? O pico não é nada de extraordinário, um pico é algo que é utilizado em todos os países que fazem avaliação de tecnologias de saúde. É a definição da população para a qual aquele medicamento vai ser utilizado. Ou a intervenção, que é o próprio medicamento. O que é os comparadores, o que é utilizado na prática clínica em Portugal para aquela mesma indicação e os outcomes, que são o que é que interessa avaliar quando estamos a analisar aquele medicamento. Isso é o pico. Esse processo de pico é um processo que é discutido. É elaborado, obviamente, pela Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde, que é constituída, isso não é preciso realçar, por peritos que são médicos dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, farmacêuticos, alguns depois na parte económica, economistas e estatistas, mas não são, portanto, pessoas que estejam fora do contexto da utilização dos medicamentos. São peritos clínicos e peritos farmacêuticos. E é uma comissão independente em que o Infarmed não tem, portanto, intervenção na parte da avaliação técnica destes processos. Desta avaliação do pico, normalmente é enviada à empresa, mas mesmo antes disso, para aquelas associações de doentes que estão capacitadas, este pico é também partilhado com elas para que tenham a possibilidade de opinar sobre algumas opiniões que possam ter sobre os indicadores que foram colocados e, se necessário, alterar e sugerir outros outcomes. Com base neste pico, depois é enviado à empresa, a empresa pode discutir, pode argumentar ou contra-argumentar com diversos aspectos e inicia-se a avaliação da evidência. E a avaliação pode ter 3 resultados. Não existiu demonstração de comparabilidade ou superioridade do medicamento é indeferido e aí os hospitais não vão poder utilizar, nem mesmo através da AOES. O medicamento tem equivalência terapêutica ou valor terapêutico acrescentado. Então o medicamento passa para a avaliação económica. O que é que, por vezes, dificulta este processo de avaliação farmacoterapêutica? É a incerteza nos resultados esperados, porque se o medicamento fosse apresentado com um dossiê em que não existissem dúvidas, a avaliação seria muito célere. Mas não, neste momento, nós temos um contexto de avaliação farmacoterapêutica muitíssimo diferente. Nós sabemos todos que a EMA tem processos de avaliação acelerados, no fundo, para garantir o acesso mais rápido às terapêuticas inovadoras aos doentes e, portanto, nós temos cada vez mais AIMs condicionais, AIMs com base em estudos fase 2, indicadores surrogados em detrimento de indicadores finais, isso é muito utilizado na área da oncologia, em que o indicador ótimo é a sobrevivência global, mas os estudos não têm esse indicador. Portanto, temos amostras insuficientes no caso de algumas doenças raras e medicamentos com novas tecnologias para garantir a robustez estatística necessária a uma análise e, por vezes, a falta de comparações diretas com os medicamentos utilizados na prática clínica. E, neste momento, nós só utilizamos um medicamento que seja off-label se ele for preconizado nas guidelines, e, portanto, as guidelines já se assume que têm um uso bem estabelecido e, portanto, outras utilizações estão em fase de discussão. O Infarmed ainda não publicou nada, o de Infarmed está em discussão pública da sua proposta de metodologia de avaliação farmacoterapêutica, para os quais precisamos de ter os contributos da indústria farmacêutica e dos outros stakeholders, que foram todos ouvidos, e, portanto, agora iremos receber esses contributos e analisar, e depois, no final, fazer ainda uma discussão pública mais alargada, de modo a que possamos produzir uma metodologia de avaliação farmacoterapêutica que seja robusta, que seja aceite pelos parceiros, e que nos permita ter avaliações que depois também sejam percebidas e aceites pelos profissionais de saúde, que são os nossos destinatários finais. Como é que nós, para além de uma metodologia farmacoterapêutica mais robusta, podemos melhorar alguma desta incerteza nos resultados esperados? O mais importante, eu diria, seria a coordenação entre reguladores, agências de avaliação de tecnologias de saúde e a própria indústria farmacêutica no desenvolvimento e na produção da evidência que tem para depois produzir a avaliação do dossiê. Nada adianta termos medicamentos que são aprovados com uma avaliação acelerada na EMA
se depois o comparador que foi utilizado nessa avaliação não é o comparador que é necessário para as agências de avaliação de tecnologias de saúde. E esse tem sido um dos principais dificuldades. Portanto, importava também à indústria farmacêutica desenvolver a evidência que seja a mais adequada depois à avaliação do medicamento na parte da avaliação de tecnologias de saúde. E isso eu acho que é um trabalho que é conjunto da EMA, da indústria e das agências de avaliação de tecnologias de saúde. Outra área que nós temos que pode acalmatar um pouco da incerteza, não é panaceia para todos os problemas dos novos medicamentos, mas é algo que pode ser importante, que é a obtenção de dados de real world data, que vai gerar a evidência, que no fundo vai tentar validar se os resultados que eram esperados no momento da submissão do processo são os obtidos. Isso é particularmente útil quando temos uma grande incerteza clínica, e no caso dos medicamentos órfãos ou medicamentos que, à partida, têm um potencial elevado de melhorar os resultados na saúde, mas que não temos a certeza que isso vá de todo acontecer. E, portanto, nós estamos a passar de uma avaliação que era feita num momento e que parava nesse momento, para uma avaliação em contínuo, ou seja, os dados vão chegando e vão sendo reavaliados. Isto está a ser o caso, o Covid trouxe coisas boas e trouxe coisas más, ao contrário, trouxe mais coisas más do que coisas boas, mas as coisas boas foi, se calhar, alguns novos procedimentos também ao nível das agências e ao nível da Europa tem sido, de facto, algo que foi uma mudança muito, muito positiva na área do medicamento. Vou explicitar, ao nível, por exemplo, da avaliação do Remdesivir, como sabemos, neste momento, pela EMA é uma rolling review, ou seja, foi feita uma AIM, que é condicional, está a ser produzida mais evidência e, em contínuo, estão sendo reavaliados os processos. Ao nível das agências de tecnologias de saúde, Portugal fez o relatório da EUNETA, foi o autor, e esse mesmo relatório vai também ser revisto à medida que os resultados vão sendo obtidos, ou seja, não há uma avaliação final, são avaliações em contínuo e que, no fundo, se adaptam às circunstâncias atuais em que vivemos. Na parte da avaliação económica, para os medicamentos que têm comparabilidade, nós fazemos normalmente uma análise de minimização de custos. Tem os seus constrangimentos por vezes, porque não é necessariamente mais barato que aquilo que é o preço praticado nos hospitais, é mais barato do que o preço oficial, mas nem sempre, portanto, às vezes os hospitais, por negociação própria, conseguem às vezes preços mais reduzidos e, portanto, a minimização de custos é, à partida, com um custo menor que o preço oficial daquele medicamento. Mas as grandes dificuldades, os grandes desafios estão com os medicamentos que apresentam valor terapêutico acrescentado, em que normalmente a empresa apresenta um estudo económico em que nós vamos ter que avaliar se o medicamento tem custo-efetividade, ou seja, se face aos custos e benefícios daquele medicamento, o novo medicamento apresenta um rácio custo-efetividade incremental que seja considerado aceitável para os parâmetros da sociedade portuguesa. No momento em que estes estudos são concluídos, nós verificamos que cerca de 25% dos estudos têm um limiar de custo-efetividade que seria aceitável. O resto não tem limiares de custo-efetividade que seriam considerados como custo-efetivos. E por isso nós iniciamos um processo de negociação. E agora aqui também gostaria de deixar claro que se o processo de avaliação fosse puramente técnico, nós neste momento teríamos um tempo de avaliação em 2019 e 2020. Não houve constrangimentos, não é por estarmos em trabalho remoto, que os processos não são avaliados e, portanto, isso para nós é certo. O tempo de avaliação seria de 246 dias. É o tempo médio de avaliação de um medicamento em termos de avaliação farmacoterapêutica, avaliação económica e, para essa redução destes tempos, também muito contribuiu a submissão do PICO pós opinião do CHMP, portanto, antes da AIM, que nos permitiu aqui antecipar um pouco a parte da avaliação terapêutica. No entanto, se a decisão fosse puramente técnica e não existisse espaço para a negociação, esse seria esse o tempo de avaliação. O tempo, por vezes, demora mais, não são esses valores que a FPIA apresenta, mas, obviamente, que são superiores aos 246 dias, porque iniciamos um processo de negociação. E o que é que este processo de negociação tem como objetivo? É garantir que, apesar da incerteza clínica e económica que existiu no momento da avaliação técnica, e que é elevada, a incerteza, nós
queremos garantir o acesso aos medicamentos, porque achamos que existe um potencial de benefício que merece esse investimento. Então iniciamos um processo de negociação que se traduz naturalmente no contrato de financiamento. Se fosse o Infarmed a dizer qual é que seria o preço do medicamento ou ao limite de encargos, se fosse uma decisão unilateral, certamente demoraria um dia. Não é? Porquê? Porque temos que chegar a acordo entre o Infarmed e a empresa. E é isso que por vezes demora, mas é exatamente com o esforço de garantir que aquele medicamento fica acessível aos portugueses. E o que é que nós temos em consideração num processo de negociação? Temos em consideração a necessidade clínica, as alternativas terapêuticas existentes no mercado. Obviamente, se existir um mercado em que há competição, a negociação tem que ser mais exigente, porque existem várias alternativas terapêuticas. A competição de genéricos e biosimilares. Alguns medicamentos já têm medicamentos biosimilares e, portanto, em termos de negociação para revisões de contrato, isso tem de ser tido em consideração. O Horizon Scanning, que nos permite perceber quais é que são as novas moléculas que vão ser introduzidas no mercado e quais aquelas que vão ter quebra de patente. Isso também é muito importante, porque como nós negociamos normalmente a 3 anos, saber o que é que vai ser introduzido daqui a 1 ano ou 2 permite-nos também fazer negociações que garantem, pelo menos para uma melhor gestão dos recursos públicos. E, obviamente, a questão do impacto orçamental e comportabilidade, que, por vezes, existem medicamentos que são até custo-efetivos, mas cuja comportabilidade não é aceitável para o contexto português, porque a população, imaginem, a ser tratada era de tal modo elevada que mesmo àquele preço não existia comportabilidade orçamental para a introdução do medicamento e, portanto, isso por vezes também leva ao processo de negociação. Este processo de negociação traduz-se normalmente em contratos. Contratos de âmbito financeiro, com redução no preço. Essa redução pode ser associada também ao volume. À medida que o volume aumenta, o preço vai diminuindo. Isso normalmente acontece em medicamentos que têm várias indicações terapêuticas ou quando se espera que o volume seja elevado, que vai aumentando ao longo do tempo. Temos contratos com limites de encargos por medicamento ou área terapêutica. Quando é que nós fazemos contratos com limites de encargos? Quando se está à espera também que haja uma utilização elevada daquele medicamento ou quando, por exemplo, o medicamento tem uma restrição de indicação e, portanto, o limite de encargos deve corresponder à população que está abrangida pela indicação financiada. Agora, estes limites de encargos, assim como os preços, têm que ser negociados com a indústria farmacêutica. O contrato é assinado por ambas as partes e, portanto, não há aqui decisões unilaterais e por isso é que demora algum tempo, porque por vezes estamos em posições diferentes. Agora, também que fique claro, é preciso o esforço de ambas as partes, não pode ser só o Estado a tentar chegar a um consenso, a indústria também tem que chegar a esse mesmo consenso para garantirmos o acesso dos medicamentos à população portuguesa. Temos também contratos com resultados em saúde, não temos assim tantos quanto temos em contratos de âmbito financeiro, também por 2 motivos. Primeiro, porque há um esforço de registro depois dos outcomes que é muito elevado para os hospitais e, portanto, enquanto não existirem sistemas que permitam a extração mais automatizada dessa informação a partir dos sistemas de informação hospitalares e de outros, e existem, obviamente, não será necessário ser só nos hospitais essa recolha de informação, mas enquanto não existe um sistema também de extração de informação mais automatizado, achamos que o peso que vai introduzir em alguns hospitais que já estão sobrecarregados com outras atividades pode ser também algo a desaconselhar. E também porque estes contratos resultados em saúde são úteis na perspectiva, como já referi há pouco, de colmatar a incerteza clínica. Não é necessariamente no objetivo de garantir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Para esse efeito, os contratos de âmbito financeiro são aqueles que são mais eficazes e, portanto, os contratos com base em resultados em saúde devem ser preferencialmente utilizados quando temos incerteza clínica no momento da avaliação terapêutica e complementam o acesso, os contratos de âmbito financeiro. Nós temos tido um aumento da inovação nos últimos anos. Houve ali o ano de 2018, que foi um ano particularmente difícil para o Infarmed, porque foi a potencial mudança para o Porto, e sim, de facto, trouxe um provável decréscimo da atividade, mas não foi o Covid que diminuiu a nossa atividade. Portanto, em 2020 estamos a manter mais ou menos o mesmo ritmo de avaliação. Temos agora também algumas mudanças
ao nível governamental, mas não achamos que vá ter qualquer impacto na avaliação de medicamentos, a própria crise pandémica. E tenho-vos a dizer que, em termos de avaliações, por exemplo, a agência francesa, nesse mesmo ano 2019, não teve tantos medicamentos avaliados. E, portanto, com uma estrutura tão pequena como o Infarmed, particularmente a DATS tem, acho que temos feito, e a DATS e a própria CATS, um trabalho importante. Onde é que esta inovação tem-se incidido? Na área da oncologia, como todos sabemos, no sangue, também na área da hemofilia, que são doenças raras e às vezes a qualidade da evidência também não é muito elevada. Alguns anti-infecciosos, mas aqui eu diria que não são necessariamente inovações terapêuticas, são moléculas que ou associações ou novas combinações de fármacos já existentes. Até ao acesso à inovação, nós temos dado, até que estes medicamentos sejam aprovados, nós damos autorizações de utilização especial e foram dadas 3.545 em 2019. Reconhecemos que este não é um mecanismo preferencial de acesso ao medicamento pelos doentes portugueses, mas é um mecanismo que garante que quando é preciso um doente ter acesso ao medicamento, ele é efetivamente dado. Neste momento, desde 2017, também não iria falar, mas posso abordar, já que o Dr. Nuno Marques o fez, a questão do Programa de Acesso Precoce. Portanto, desde 2017, estas AOEs só são dadas se estiverem inseridas em programas de acesso precoce. Estes programas de acesso precoce preconizam que, durante um determinado período, as AOEs sejam concedidas para um determinado número de doentes a título gratuito e depois, passado o período de avaliação, sejam pagas ou então, em muitos casos, e até diria a maioria, é prorrogado o período de gratuitidade da cedência do fármaco, porque a própria indústria farmacêutica assim o reconhece como mais positivo. Pronto. Esta era a parte relativa ao acesso à inovação. Relativamente aos medicamentos essenciais mais antigos, não sei se consegue ver, foi ver quais é que seriam os medicamentos mais antigos e, de facto, temos aqui, o mais antigo é o disulfiram, que foi, por acaso, um medicamento que esteve em ruptura o ano passado, penso eu, ao nível internacional, que é tratado para o alcoolismo. Depois temos alguns antibióticos, o próprio paracetamol, alguns corticosteroides, e, portanto, temos também aqui hidroxicloroquina, a dexametasona, e, portanto, medicamentos que continuam a fazer parte da prática clínica em Portugal e que, de facto, por terem sido introduzidos há 60 anos atrás, os preços são, obviamente, reduzidos. Não é que nós queiramos reduzir o preço destes medicamentos, mas eles, no momento da sua introdução, tinham, de facto, preços mais baixos. Esta situação dos medicamentos essenciais, que eu espero que não estejam abandonados, mas apenas, se calhar, desprotegidos, e, portanto, ainda não em risco de abandono, é algo que tem sido um assunto discutido nos últimos anos. Eu diria, não só agora neste ano por causa da pandemia, mas já há uns 3, 4 anos decorrente de rupturas destes medicamentos que têm acontecido. E, portanto, ao nível europeu já começava a existir algum trabalho conjunto e que, de facto, a pandemia veio reforçar. E veio reforçar por dois motivos, não só porque houve o reposicionamento de alguns medicamentos, mas também porque, no início, tanto a China como a Índia proibiram a exportação de algumas matérias-primas e a Europa verificou que, para aqueles medicamentos essenciais, não tinha autossuficiência. E, portanto, se calhar foi a mola que desencadeou também aqui uma maior preocupação ao nível europeu na identificação dos medicamentos essenciais, na garantir a autossuficiência no espaço europeu destes produtos. No outro dia tive uma conferência em que foi mencionado que na Europa só existia uma fábrica de penicilina, para fabricar penicilina, ou seja, medicamentos que são essenciais, a Europa não tem capacidade de assegurar o seu abastecimento. E, portanto, é algo que, com a estratégia farmacêutica e com outras iniciativas que vão decorrer ainda este ano, mas também no próximo ano e de certeza no âmbito da presidência portuguesa, que vão ser desenvolvidas.
Último ponto da estratégia europeia tem sido o repurposing, exatamente a questão, no âmbito do STAMP, tem sido desenvolvida uma iniciativa de dar uma nova indicação aos medicamentos mais antigos, que já tinham indicações de 30 ou 40 ou 60 anos atrás. Ao nível nacional, a estratégia está em articulação com a estratégia europeia, ou seja, mais uma vez, a identificação dos medicamentos essenciais, e Portugal tem uma lista de medicamentos essenciais, promover a produção nacional desses medicamentos, com uma parte regulamentar também específica e mais apropriada, e também, obviamente, a questão do preço sendo essencial. Neste momento, o mecanismo que temos para rever o preço desses medicamentos são as revisões excepcionais de preço, que têm ocorrido no número mais frequente nos últimos anos. Concluindo, da parte da entidade regulamentar ou reguladora ou da avaliação de tecnologias de saúde, que é o Infarmed, o que é que nos preocupa? Garantir o acesso aos medicamentos que, de facto, trazem impacto nos resultados em saúde e na qualidade de vida dos utentes, gerindo quer a incerteza na introdução dos novos medicamentos com custos mais elevados, quer promovendo a manutenção dos medicamentos para os quais existe evidência de que resultam, senão não continuariam a ser utilizados, e que são, obviamente, custo-efetivos. E, portanto, é essa a nossa preocupação. Não é um trabalho do Infarmed apenas, é um trabalho conjunto com a própria indústria farmacêutica e com os outros, obviamente, agentes do setor. Obrigada. Muito obrigado, professora Cláudia. Vamos ter ainda um tempo para debate. E eu estive aqui a fazer o meu trabalho de casa não, trabalho aqui, e vou fazer algumas perguntas, apesar de a intervenção da doutora Cláudia suscitou também, ajudou-me um bocado no meu trabalho, porque considero que alguns intervenientes vão querer responder às questões que a doutora Cláudia referiu. E eu, para o doutor Nelson, que parece-me que é mais fácil, porque já tem ali uma série de notas de certeza, a professora Cláudia apresentou aqui 3 a 4 questões concretas, nomeadamente sobre o maior envolvimento da EMA com as autoridades reguladoras e com a indústria farmacêutica na escolha do comparador. Acho que é uma coisa importante, porque isso agora vou dar a minha opinião pessoal. Eu acho que muitas vezes o que acontece na relação dos reguladores com a indústria farmacêutica é a falta de confiança mútua. É uma coisa que me choca bastante, até porque fui regulador durante muitos anos, e julgo que, no fundo, cada um tem os seus interesses, naturalmente, cada um tem o seu papel, mas nós não temos conseguido construir, principalmente em Portugal, porque eu acho que a EMA é um bom exemplo, pelo contrário, mas desde o início, não é? Eu reparem, o EPAR, o European Public Assessment Report, é uma coisa que a EMA publica quase desde o princípio e que a maior parte das autoridades reguladoras não tem uma coisa equivalente, não é? Vão tendo pontualmente e às vezes têm, depois deixam de ter, portanto, no sentido mais até do financiamento. Portanto, eu acho que esse é o problema-chave que nós temos, é não haver mecanismos institucionais de contacto e de, por exemplo, as pessoas, as queixas, como calculam, há muita gente que vai fazer queixinhas, não é? E umas eu transmito, outras filtro, não é? Mas quando eu acho que são justas também digo às pessoas, e até chamo a atenção às pessoas, até às vezes à Cláudia também, menos raramente, tende a se encontrar procedimentos que permitam que tanto os peritos dos dois lados possam falar de uma forma transparente, como as próprias entidades que financiam, e acho que nós ainda não encontramos uma solução para esse problema. E esse problema tem de ser encontrado. Acho que a pandemia, a percepção que eu tenho, como sabem, eu tenho um familiar na indústria farmacêutica também, não é? Diz que a pandemia ajudou em alguns aspectos, porque eu no outro dia veio-me com essa conversa que eu fiquei surpreendidíssimo. Portanto, o que quer dizer que utilizando novas tecnologias, utilizando novas formas de contacto, com certeza até podemos desbloquear mecanismos que até aqui têm sido um bocado bloqueadores. Portanto, essa questão responda um pouco o que quiser, mas nomeadamente essa questão da aposta concreta. Em relação ao Nuno, eu há aqui uma coisa que me meteu um bocado de confusão, que é, agradeço muito a parte da intervenção que fez sobre a parte que lhe encomendei, mas eu não estava a cortá-lo, que é a questão do processo hospitalar, tenho a percepção que é uma repetição do que se faz no Infarmed. Portanto, acho que
há uma duplicação que podia ser aliviada. Eu acho que a farmácia hospitalar devia ter um contacto mais estreito, talvez, haver também aí um processo de contacto mais estreito com o Infarmed. Eu, quando vejo aquele seu fluxograma, digo, mas isto não foi feito já no Infarmed, algum destes passos? Para que é que está a ser feito ao nível da farmácia hospitalar? E eu também já trabalhei, como sabe, trabalhei 10 anos na farmácia hospitalar. Felizmente não havia os produtos tão complexos como agora, mais simples. Em relação ao Nuno, punha-lhe uma questão muito concreta que falou de raspão na sua intervenção, que é no acesso a medicamentos inovadores para as farmácias, é a questão que sempre colocou, o seu custo e a forma de remuneração. Eu dou sempre o exemplo inglês, como sabem, alguns de vocês, trabalhei num hospital inglês durante uns tempos, no Hammersmith, aprendi mais naqueles meses, para ter noção do meu curso todo, também estudava muito, e o sistema remuneratório inglês tem uma coisa que o Nuno falou, que é eu tenho de apontar ao contrário, só agora é que descobri, que o Nuno falou, que é um custo, é a remuneração por um custo logístico, salvo erro, são 10%, não é? No Reino Unido, todas as farmácias recebem um custo, e o resto é um pagamento por FII, não é? Por serviço. Eu os lembro, eu trabalhei no hospital, também trabalhei no outpatient, também na dispensão ao público, e a gente estava sempre a carregar, cada medicamento que atendia, carregava, tim, e depois chegava ao fim, olha, 5 medicamentos, vezes não sei quantos PIs, e taxava. E eu acho que o que é que a ANDF pensa sobre a evolução do nosso sistema de regulação das farmácias nesse aspecto? Porque não quero que entre no tema a seguir, porque está ali o Humberto, que ele é que vai falar sobre isso, porque o tema a seguir falou também, mas esse fica para o próximo painel. Finalmente, para a Cláudia, eu já fiz um comentário aqui que era essa questão de encontrar procedimentos de contacto mais facilitadores, e eu acho que os Zooms, essas coisas todas, hoje talvez sejam formas mais fáceis do que estar a telefonar e nunca mais conseguir falar, e haver mais contacto, principalmente entre peritos. Eu acho que entre os peritos é muito importante que falem, não se escondam. Eu às vezes tenho a percepção que os peritos do Infarmed se escondem também num certo anonimato que não é. O que nós temos de ter é... Eu lembro-me, eu como sabem, fui um dos fundadores da EMA e fui membro do CPMP, ainda durante uns anos, para aprender até depois saber, depois é que fiquei no Conselho de Administração. E os hearings da EMA eram um espetáculo. Eu levava lá os peritos da nossa Comissão de Avaliação de Medicamentos para aprenderem. Não é? E que havia um discurso ali de cara a cara dos peritos de um lado e do outro, e isso era um procedimento normal, e que já se fazia há 20 anos, não é? Há 20 anos já se fazia isso. Havia também uns truques, não é? Eu lembro um laboratório que tinha uma mulher muito bonita, de origem oriental, médica e doutorada e professora, que entrava sempre pela sala, aquilo parecia que era uma tática de convencimento de outro tipo, mas era muito simpática e era espetacular. Mas a verdade é que havia um nível de discussão, e isto estamos a falar há 20 anos, nós estamos a falar há mais de 20 anos, não é? Portanto, nós temos que procurar formas de contacto diferentes. Portanto, o que eu punha simplesmente é isso, já referi nesse aspecto, se é possível ou não, e só uma pergunta muito cirúrgica. Ou falhas paracetamol? Pronto, podem começar o Nelson. Eu convido mesmo, tomei muitas notas, não é? E eu acho que há uma, fugindo à sua questão... Tem 5 minutos. Já lá vou. Que tem a ver com as rupturas. Ou seja, o Infarmed monitoriza muito bem as rupturas connosco, às vezes até excessivamente, porque não comunicam dentro do próprio Infarmed. Nós, por exemplo, estamos a registrar um segundo fabricante e temos a área da inspeção do Infarmed a perguntar porque é que nós não temos estoque suficiente na rua, quando temos, em paralelo, um segundo fabricante a pedir ser registro para haver estoque suficiente na rua, porque o primeiro não garante. Mas é evidente, há aqui uma questão económica que tem a ver com a indústria, que é culpa da indústria, porque a indústria decide abandonar os produtos a dada altura, precisamente por um motivo, porque não são viáveis economicamente e, portanto, devem ser abandonados. Mas a professora Cláudia ficou um ponto muito importante, é que a maior parte destes produtos, o API do produto não é feito na Europa. A Europa desindustrializou-se. Portanto, são feitos ou na Índia ou na China e em alguns mercados que inclusive, já estamos a verificar. Portanto, começamos a ter um problema real de fabrico, começamos a ter um problema real de abastecimento e a estratégia que focou Europa-Portugal parece-me claramente a ideal
até porque Portugal, sendo um país que tem uma boa indústria farmacêutica nacional, tem boa capacidade instalada a nível de fábrica, pode ser claramente uma saída em termos económicos. Mas há sempre aqui um ponto que tem a ver com o preço. Obviamente, se cada vez que a referência para a introdução ou para a manutenção de um produto no concurso hospitalar for o preço mais baixo dos países de referência da Europa, a probabilidade de haver interesse da indústria farmacêutica é muito baixa, porque depois não conseguimos pagar os custos do medicamento. Este era o primeiro ponto. Em relação à sua pergunta, à EMA, eu acho que vivemos o problema da federação dos países. Cada um dos países, apesar de, eu penso que as agências regulatórias trabalham bem em parceria e, de facto, Portugal tem um papel notável ao nível daquilo do que tem feito na EMA, e a imagem de Portugal e do Infarmed, nomeadamente na EMA, parece muito positiva, mas depois cada país quer decidir o financiamento de acordo com os recursos que tem disponíveis. Portanto, eu acho que esse problema da interação com a EMA vai sempre manter, precisamente porque a questão do dinheiro é a questão depois que é a questão subsequente, apesar de haver, parece-me a mim, do que ouço, de uma excelente imagem por parte de Portugal como um agente das autoridades portuguesas, o Infarmed, nomeadamente, neste ponto. Em relação a algumas questões da professora Cláudia que colocou de facto a questão, por exemplo, da equivalência terapêutica e da vantagem económica. De facto, nós temos de o demonstrar. Eu não sei a fonte daqueles 25% de demonstração de vantagem de superioridade terapêutica. Não tinha a referência, mas acho estranho. Mas não questiono os números, porque provavelmente terá. Os 25% deve ser dos estudos de avaliação económica de serem custos-efetivos antes da negociação. Exato. Ou seja, mas depois, em relação à questão dos peritos, ou seja, eu acho que há mais de 100 peritos no Infarmed, segundo a publicação, mas depois, quando vamos a ver a decisão, é muito focada em 4 pessoas, que são a Comissão Executiva da CATS, ela própria assim define, ou seja, há uma avaliação do perito, mas depois há uma centralização total da decisão específica numa parte daquilo que é a própria CATS. Em relação à avaliação farmacoterapêutica, a seleção do comparador. Ou seja, a seleção do comparador deveria ser a molécula mais utilizada em Portugal. Obviamente, nós fazemos estudos clínicos e fazemos estudos clínicos 8 anos antes. Não temos a possibilidade de, às vezes, comparar com aquilo que é a nova tecnologia, mas os estudos são publicados, e alguns deles, por exemplo, na Lancet, devem ser considerados para esse valor. Não nos pode depois a seguir a própria Comissão pedir metas-análises para Portugal, quando mais nenhum país pede, ou selecionar um comparador que para nós é totalmente inesperado. Como digo, o novo sistema de avaliação do que o Infarmed propõe até pensa em off-label, que é uma coisa que eu acho que é surpreendente, e a avaliação deveria ser, mais uma vez, aquilo que é prática clínica dos clínicos, e nós temos, obviamente, estudos clínicos que demonstrem a validade e a superioridade ou a efetividade dos nossos medicamentos. Em relação à discussão pública, como disse bem, o Infarmed partilhou, nomeadamente com a Apifarma e com as associações de doentes. Obviamente, pelo que percebi, a Apifarma mandou a sua opinião, as associações de doentes mandaram a sua opinião, e o resultado é exatamente o mesmo daquilo que estava antes, ou seja, não houve mudança nenhuma. Ou seja, o Infarmed pediu uma opinião, mas na prática depois a resposta foi: vamos manter a nossa posição. Eu penso que isto foi junho ou julho, e eu agora estou a falar como membro da Apifarma só. E depois, eu acho que focou aqui pontos muito importantes, ou seja, nós somos apologistas do real world data, obviamente. Como digo, nós somos apologistas do paper performance. Nós não queremos receber por aquilo que não pela eficácia que não demonstramos. Mas, obviamente, o Estado, neste caso não é o Infarmed, não tem dados para fazer esta avaliação. Esse é o primeiro problema, salvo em algumas das patologias. E depois é difícil, quando estamos a falar de inovação, fazer uma avaliação do real world data, porque em relação àquela inovação não existe sequer avaliação. Em relação à negociação, e eu penso que a descreveu muito bem,
A única questão que me coloco sempre, e eu já estive em processos de negociação, é qual é o critério que define qual é o número de doentes que vai ser administrado o medicamento. Esse é o único, porque não é certamente a prevalência da doença, pelo menos nos casos em que estive envolvido, e nunca percebi qual é o critério. Também nunca percebi qual é o segundo critério, porque que não são renovados de 2 em 2 anos, salvo 31% dos contratos, segundo dados da Apifarma, salvo 31% dos contratos, porque que não há renovação dos contratos que são, obviamente, se o produto demonstra que é superior ou se é efetivo, e se o Infarmed negocia e aprova, o único critério que eu posso perceber aqui é impacto orçamental com portabilidade, ou seja, é o dinheiro, o que significa que há uma limitação de equidade em relação ao doente daquilo que pode ou não ser tratado. Já me vou calar. Pronto, obrigado. Vamos responder depois. Estou a ver que, no fundo, eu vou deixar... A Dra. Cláudia, eu peguei-lhe uma partida, deixei-a para o fim de propósito. Não foi por uma questão protocolar só. Mas, portanto, Nuno, eu gostaria que respondesse principalmente àquela questão que eu lhe coloquei. Uma duplicação do que o Infarmed faz, não, portanto, aqui eu nem sei o que é que o Infarmed faz concretamente. Agora, o que se passa dentro de uma instituição hospitalar, e aquele fluxograma foi só quando os medicamentos, depois cada um dos hospitais tem políticas de utilização dos medicamentos, quando já temos o acesso ao medicamento perfeitamente desbloqueado. Agora, quando o acesso tem que ir a ser avaliado pelo Infarmed, aqueles são os pontos-chave para que, quando o relatório, o pedido de utilização chegue à autoridade reguladora, eles consigam avaliar convenientemente. Aquilo que eu faço na prática diária, até vou, quando digo logo, vamos falar com o médico e vamos dizer, olha, isto vai para o Infarmed, vamos cá já esclarecer tudo e responder a tudo direitinho, de forma a que não haja perda de tempo, que o perito nos suscite que tenha dúvidas e que manda a dúvida, que é para não perdermos mais tempo. Portanto, em relação à duplicação, não me parece que acontece. Ok. Se me permite só uma coisa em relação aos medicamentos abandonados e àquela baixa de preço, como o Dr. Nelson disse, a falta deixa de ser rentável. Eu percebo que deixa de ser rentável um medicamento ser comercializado a menos de 1 cêntimo. Eu não consigo entender como é que uma tecnologia tão diferenciadora como é um medicamento tem um preço que depois até perde o seu valor efetivo na sociedade. Portanto, eu deixo só este alerta, porque realmente, se calhar, isto é uma questão de ponderarmos este financiamento. Eu, como farmacêutico, choca-me o facto de haver comprimidos, não é, que custam menos de 1 cêntimo. E, portanto, isto na nossa sociedade, o que é que isto faz? Faz com que as pessoas nem respeitem o medicamento como uma tecnologia diferenciadora que ele é. Pronto, obrigado, Nuno. É só uma parte. Eu acho que o Infarmed tem um mecanismo excepcional, que eu acho que tem funcionado muito bem, que é a revisão excepcional de preço. Ou seja, de facto, o Infarmed faz uma avaliação séria e, naturalmente, nós, para continuar produzindo, infelizmente não a nível hospitalar, acho que não são tantos os casos, mas a nível, por exemplo, do ambulatório, o Infarmed faz realmente uma avaliação séria, negocia e a indústria, eu acho que tem mantido alguns produtos mais antigos, precisamente porque o Infarmed tem permitido que existam as REPs, e isso tem sido muito positivo, porque de facto continuamos a utilizar produtos mais baratos em prol de produtos mais caros, mas que são viáveis economicamente. Eu agradeço a questão, porque era uma questão que eu também tinha aqui anotado, porque nós hoje temos a cultura do preço da pastilha elástica, não é? Quer dizer, e isso, com o Nuno levantou aqui uma questão que eu tenho essa percepção. Eu recordo a minha mulher dizer, quando trabalhava numa farmácia, que havia pessoas, quando lhe apareciam um medicamento muito mais baratos, que não prestavam, que agora que eu tenho dinheiro, vou comprar os genéricos, por exemplo, quando apareciam os genéricos no princípio, eram tão baratos que as pessoas desconfiavam deles por ser baratos. Que não eram todas as pessoas, mas havia muitas, e essa cultura não é correta, mas não há dúvida que todos os produtos têm um valor até, um valor marginal, que é importante, e hoje criou-se essa mentalidade. Medicamentos essenciais, e não nos esquecemos de uma coisa que disse aqui o Dr. Nelson, 85% dos medicamentos que estão no mercado
são esses medicamentos. Os inovadores são 15%. Portanto, os medicamentos que tratam a maior parte das doenças dia-a-dia das pessoas são... Nós corremos o risco qualquer dia a haver antihipertensores essenciais, medicamentos para a diabetes essenciais, que venham a ser postos em causa. Não, e não é só depois o Covid, é também o acesso, a não existência dos medicamentos. Portanto, tem de haver aqui uma cultura de valorização do medicamento, com limites, não é também agora por aumentar os preços. Mas, portanto, Nuno, desculpe, responda à minha pergunta, que era essa que eu queria. Responde, senhora, só para completar, portanto, esta questão dos abandonados, efetivamente, das ideias, pode ser uma questão clínica, pode haver questões sociais, mas a base é económica, o problema é económico de raiz. Aliás, a maior parte das rupturas e das faltas de medicamentos nos mercados são muito nestes essenciais, exatamente por uma questão económica e por uma questão de preço. Depois, só comentar um bocadinho, doutor Aranda, 30 segundos, em relação ao que disse, que em termos de pandemia nós temos capacidade de nos reinventarmos, fazemos coisas que nunca fizemos. É verdade, e estamos num painel de acesso, independentemente de ser acesso ao medicamento. Nós, neste período, o setor do medicamento soube fazer coisas que nunca tinha feito antes. A questão dos hospitalares, que depois já lá vou referir, a questão da remuneração, é uma delas. A questão mesmo do acesso dos doentes que estavam em casa no período da pandemia aos cuidados de saúde, à renovação automática da sua prescrição, foi outro aspecto. A questão, por exemplo, da entrega de medicamentos ao domicílio, foi outro aspecto para melhorar o acesso dos portugueses ao medicamento. A questão da criação e da ampliação da linha 1400, que serve também de porta de entrada para o medicamento hospitalar na farmácia comunitária, é outro desse aspecto. Portanto, nós conseguimos, em tempos de pandemia, em tempos de alguma pressão, fazer coisas que, se calhar, durante décadas não fizemos. E uma delas é os medicamentos hospitalares, que eu sei que é o painel seguinte, e respondendo muito brevemente à questão do Dr. Aranda, a questão dos medicamentos hospitalares é uma questão, internacionalmente, não é um problema. Há países onde é uma realidade, o Dr. Aranda falou de Inglaterra, e há mais, a nível europeu. É uma questão que no nosso país há um consenso muito alargado, desde 2004, com o grupo de trabalho no Infarmed, em que todos participámos, associações do setor, etc. Não havia ACCS na altura, ainda era o IGIV. E chegámos a consenso sobre os medicamentos que poderiam ter uma transição do hospitalar para o ambulatório. Temos a experiência da TAR, portanto, dos antirretrovíricos, desde 2016. Tivemos agora, muito recentemente, a Operação Luz Verde. E a nossa proposta é muito simples. Há medicamentos que, inclusive, estão até no ambulatório e estão no hospital, portanto, não têm necessidade de monitorização especial nenhuma, são medicamentos que estão estabilizados e que esses podem, esses e os outros que ainda não estão, podem, no fundo, transitar para a farmácia comunitária no âmbito do regime normal de preço em vigor. A única coisa que tem de ser assegurada é uma harmonização dos regimes com participação. Porque não faz sentido que o doente, quando vai ao hospital, tem 100% de comparticipação, mas vai à farmácia, está no 50, no A, o B ou 40. C, depende do medicamento. Isto não faz sentido, tem a ver com uma harmonização. Em relação aos outros medicamentos, nós percebemos que, obviamente, que tem um custo, um peso orçamental diferente, e não somos tanto como os ingleses, também sabemos que os ingleses são um país mais rico, e, essencialmente, o que advogamos é que a remuneração da farmácia seja sobre um serviço que é feito em comunhão com o hospital, no fundo é um serviço farmacêutico, e haja um pagamento à farmácia, neste caso, por a prestação de um serviço farmacêutico e de uma dispensa protocolada de um medicamento. Ok, obrigado, Nuno. Cláudio, o palco é seu, vai encerrar a sessão, pode dizer o que quiser, que não acalmo. As questões foram várias e acho que não São as mais importantes. Não valerá a pena aqui estarmos a ir ao pormenor. Eu acho que há aqui algo que se calhar eu salientava e tem a ver um bocadinho também com aquilo que referiu da partilha de informação. Parece-me que é evidente, quer pelas dúvidas colocadas pela própria Apifarma, quer pelo facto do Dr. Nuno Marques de referir, desconhecer o que é que o Infarmed faz, claramente tem que haver aqui uma maior partilha de informação e de decisões mais participadas entre os diferentes stakeholders. Nós tentamos fazer isso, nós publicamos os relatórios de avaliação de tecnologias de saúde no site do Infarmed, mas obviamente que é informação que acaba por ser passiva. Se não existir o interesse em ir ver essa informação, obviamente que desconhecerão o processo de avaliação que foi feito. E, portanto, não devemos assumir que as pessoas têm todas interesse nessa avaliação, devemos conseguir encontrar mecanismos de melhorar a discussão entre os parceiros, incluindo com a Apifarma, porque há aqui, de facto, algumas questões que foram levantadas, e acho que são de pormenor, mas por isso não vale a pena estarmos aqui a discutir, que apenas são de desconhecimento do processo em si e que nós não podemos assumir que é um problema da indústria, mas sim um problema também do próprio Infarmed em não conseguir explicar e não conseguir
ter esses canais de comunicação mais abertos. Obviamente que temos aqui restrições de recursos e eu acho que, de facto, a questão das videoconferências facilitou muito. A CADES tem tido, este ano, mais reuniões até com as próprias empresas e manteve o nível de reuniões que sempre tem tido, que são semanais, porque, de facto, às vezes é mais fácil fazer esta gestão da participação da indústria farmacêutica nas reuniões da CADES. Agora, eu acho que, em si, é um processo participado. Ou seja, há um grupo de peritos que faz uma avaliação, é discutido com a Comissão Executiva da CADES, sim, que tem a palavra final, mas não deixa de ser um processo que é discutido, no mínimo, entre 6 a 7 pessoas. E, portanto, não se pode dizer que é uma decisão unilateral. Se podemos melhorar esse processo de discussão, podemos, é isso que temos pela frente em termos de atividade nos próximos tempos. Eu diria que é mesmo um grande objetivo, decisões mais participadas. Muito obrigado, professora Cláudia. Muito obrigado, Dr. Nelson, Nunes, os dois Nunes. Temos neste momento mais de 150 pessoas a assistir ao nosso evento, que é muito positivo, em todo o país, essa é a novidade, porque os eventos dos anos anteriores eram confinados a uma sala. Hoje temos pessoas no Porto, Castelo Branco, em muitos sítios no Sul, a ver o evento. E agradeço a vossa participação, aos que estão presentes neste momento na mesa. Vamos ter um intervalo. Quem está online pode ir tomar um café, dar uma volta e voltar daqui a 15 minutos para retomarmos o próximo painel sobre um tema extremamente importante, que é a questão do acesso aos medicamentos, nomeadamente os medicamentos hospitalares, e que vamos ter a participação também da Apifarma, aliás, foi aqui referido, o Nuno referiu no tal estudo, recordo-me que era o Dr. Eteiro Costa, na altura, que estava no gabinete e que coordenou esse estudo. Pelo visto, a minha idade ainda não permite recordar dessas questões. E vamos ter também representantes da Associação das Farmácias e uma pessoa que conhece bem o setor ligado à indústria farmacêutica. Muito obrigado a todos. Até daqui a 15 minutos. Para quem está em casa ou noutro sítio a assistir, voltem e tragam mais amigos. Muito obrigado.